O scanner faz o registro das agressões, das violências que foram cometidas e gera um roteiro fictício virtual equivalente, em que a pessoa será, então, a vítima, nesse caso. Tá? Então, ela vai viver um roteiro fictício em que ela é a vítima. A ideia não é necessariamente que a pessoa tenha que sofrer a mesma violência, só que ela experimente virtualmente os efeitos para que aquilo gere empatia, ou gere, né, assim, ausência de violência naquele ser que é o agressor, aquele que comete a violência. Então, o propósito não é produzir a mesma violência no ser, mas regenerar o ser, para que o ser entenda a violência que ele comete e supere o prazer à violência, que é uma condição bestial, inferior, primitiva do ser. Tá? Qual é a ideia de uma prisão? Qual é a ideia da prisão? A ideia da prisão é que o ser vai para a cadeia e lá ele vai pensar nos erros que ele cometeu e ele vai sair de lá corrigido e reintegrado socialmente, arrependido dos erros que ele cometeu e vai ser um ser humano melhor. E aí ele vai ser reintegrado na sociedade. Esse é o conceito de uma prisão. Só que é muito precário esse conceito. Assim, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Mas um sistema em que a pessoa, principalmente porque, por exemplo, uma pessoa que assaltou alguém e produziu um prejuízo na empresa da pessoa, ela vai presa. Mas isso não significa que ela vai reproduzir a quantidade de recursos para ressarcir a pessoa que foi, vamos dizer assim, prejudicada. De repente, alguém vai lá e incendeia uma fábrica. Incendiou a fábrica, levou o dono da fábrica à falência, a família desse dono da fábrica vai ter dificuldades, os funcionários, quer dizer, causou um grande prejuízo. Essa pessoa vai para a prisão, fica 10 anos presa. Em que isso resolve? A vida da pessoa que foi prejudicada, em termos práticos. Né? Então, a ideia desses pensamentos, essas ideias de futuro é criar soluções que sejam compensatórias para aqueles que sofrem e que sejam correções, assim, efetivas para aqueles que cometem os crimes. Tá? Então, o que nós aprendemos dessas circunstâncias, dessas situações? As leis do karma funcionam exatamente assim. É assim que a lei do karma funciona. Tá? Então, o sistema, que é o algoritmo, ele vai gerar para você um roteiro futuro. O próximo roteiro vai ser baseado nas ações realizadas agora para que você viva as posições daqueles que são prejudicados por você nesse roteiro. E a ideia é que, na medida em que você vai virtualmente vivendo esses personagens e vivendo o roteiro deles, você vai sentindo, na experiência pessoal, como é estar na posição da vítima dos erros cometidos anteriormente. Não precisa ser necessariamente equivalente o mesmo roteiro, mas que produza o mesmo efeito. Tá? Então, tecnicamente é assim que funciona as leis do karma. Agora, o que nós fazemos? Nós, sabendo disso daí, nós temos como responsabilidade moral, ou pelo menos como, né, estratégia moral, tirar da nossa pauta a ideia de inocência absoluta, no sentido de que eu estou sendo injustiçado ou injustiçada pelo destino, por Deus ou por quem quer que seja. Então, nós assumimos a nossa participação, né, nos efeitos consequentes do nosso próprio karma e procuramos, dentro do jogo, atuar de uma maneira que nós aliviemos a pena que está sendo imposta sobre nós. Porque também isso é possível. É exatamente isso. Mesmo nas prisões, ontem, por exemplo, eu passei perto de um grupo de rapazes que estavam fazendo a limpeza na cidade. E o cara que estava dirigindo o carro comigo falou: esse pessoal é tudo presidiário. Só que eles, como são voluntários para fazer serviços na sociedade, então, a cada dia trabalhado, a cada 3 dias que eles trabalham, diminui 1 dia da pena deles.
E também lá dentro da prisão, pessoas que estudam, pessoas que, enfim, se comportam, têm as suas penas aliviadas, né, as suas pressões aliviadas. Então nós estamos vivendo sobre as leis do karma. E isso não pode ser simplesmente negligenciado. Nós temos que entender a vida, como ela funciona de maneira racional, para nós sabermos como nos comportar em relação a isso daí, e ao mesmo tempo diminuir o nível de sofrimento que nós temos sobre nós devido ao uso do livre-arbítrio ou mau uso do livre-arbítrio em nossa vida passada. Então é possível diminuir a tensão, a pressão do karma. Os tratamentos astrológicos, por exemplo, que nós realizamos no mapa, têm essa função. É um acordo feito com as autoridades, indicando que nós entendemos o nosso karma, que nós aceitamos que é responsabilidade nossa, porém que nós estamos muito interessados em mudar esse quadro. E a forma de nós dizermos que o nosso interesse é real, não é meramente um truque psicológico, é que nós nos envolvemos com o tratamento, a ponto de nos tornarmos pessoas conscientes da nossa responsabilidade de evolução espiritual. Por exemplo, o sadhana faz parte desse programa de reintegração. O sadhana tem a ver com um processo semelhante ao bom comportamento, a um comportamento proativo, um comportamento cooperativo de reintegração ou de empatia para... Porque nós temos o karma. E o karma é o resultado nosso. E ao atuarmos dentro de um sistema em que a mensagem é entendida pelas autoridades, compreendemos a nossa responsabilidade enquanto almas condicionadas, fomos negligentes em relação à nossa evolução na nossa vida passada, cometemos algumas falhas, alguns erros, e agora estamos vivendo o resultado dessas falhas e o resultado também da nossa negligência em relação à evolução. Porém, a coisa agora mudou. O meu posicionamento é diferente. E para demonstrar que a minha posição é outra, aqui está os meus procedimentos para serem avaliados diretamente por vocês. Isso é basicamente sadhana. O sadhana que nós praticamos não é apenas para que produza sobre nós a sensação de que nós estamos fazendo a coisa certa. Esse método, esse modelo é a coisa certa, é uma coisa certa, é a coisa certa que deve ser feita. A atuação, o procedimento não deve ser simplesmente sentimental, no sentido de, olha, você aí, que é o meu Senhor, que é o meu mestre, que é o meu Deus, que é a pessoa que cuida de mim, necessariamente, porque eu sou uma pessoa boa. Esse sentimento, ele é bom, mas ele não necessariamente procede, porque se puxar o arquivo anterior, como é que fica? É bom que esse arquivo não seja aberto diante de nós para não causar constrangimento a nós mesmos. Mas é melhor lidar com um comportamento de dignidade perante autoridades inteligentes que têm informação sobre nós. Então, o nosso procedimento é sempre o da humildade, de que assumo as minhas responsabilidades passadas, os meus erros passados, entendi que não é favorável permanecer, né, num comportamento que gera sofrimentos para mim, compreendi que o esforço do progresso é minha responsabilidade pessoal, aceito a ajuda de outros que são mais experientes que eu para me conduzir nesse caminho, nesse programa de evolução e de reintegração de meu tratamento pessoal, a minha evolução pessoal, a minha purificação pessoal. Estou predisposta, como alma, a ser liberada da prisão, da clínica, da condição de alma condicionada. E para demonstrar a minha sinceridade real nesse assunto, estou também disposta a aprender como funciona as vias de fato de viver, de jogar esse jogo, de viver essa existência de uma maneira que eu saiba o caminho da saída. Então, o nosso sadhana, os estudos dos conhecimentos védicos, a nossa constância, a prática que nós temos da caridade, através, principalmente, o nosso modelo
mais, vamos dizer assim, contínuos são os dakshinas que são oferecidos para os processos dos tratamentos do mapa, fazem parte desse mecanismo, tá interligado a um sistema de altruísmo à humanidade por processos educacionais. Então, a caridade, né, a dignidade de assumir a responsabilidade pelo próprio karma e a determinação de corrigir isso são características de uma alma que está se adaptando para se emancipar da condição de alma condicionada, de aprisionamento. Então, não há vítimas. Mas nós não precisamos estar na posição da vítima. Tá? Nós não precisamos estar na condição daquele que vai produzir mais sofrimentos para o próximo roteiro. Entende? Então, tem muita coisa que a gente vai aprender ainda, na medida em que nós vamos evoluindo. Tá? Mas o que nós podemos, assim, colocar é que aquelas almas que não são apenas sinceras, que são emocionais, que têm emoção, que têm amor, que têm vontade, boa vontade. Sinceridade é algo que a gente conquista pelas emoções. Seriedade tem que usar a cabeça. Só a sinceridade não é o suficiente. É preciso ter seriedade junto. E essa seriedade tem a ver com você, a sua posição contínua, constante em relação à sua manutenção pessoal de consciência, o seu reinventário contínuo de consciência, e nesse sentido, obviamente que o nosso sadhana não é a única instância que promove esse comportamento humano, você pode conseguir esse efeito em várias outras instâncias, porém, o nosso modelo, ele promove esse comportamento onde você faz a sua reavaliação moral diária, a sua reavaliação mental diária, a sua reavaliação kármica diária, por isso chama-se sadhana, que é um ambiente onde você se reavalia continuamente e se ressignifica continuamente, se recicla diariamente, se atualiza diariamente, então você está sempre lúcido ou lúcida do caminho que você está fazendo, por isso chama-se sadhana. Ao mesmo tempo que, para além do sadhana, que demonstra a sua sinceridade em se purificar diariamente, tá? Os estudos das escrituras, o ato de ouvir e aprender sobre os conhecimentos, já entra no campo da sua seriedade. O quanto você é séria em assumir a sua postura. Tá? E nesse caminho, você vai, não é necessário que seja corrido, mas não pode ser estagnado. Você tem que ter algum despertar de interesse pelos conhecimentos. Você tem que chegar no ponto de se interessar por eles, pelos conhecimentos. Eu estou falando com vocês aqui, obviamente que eu não estou falando só com vocês. Esse vídeo está sendo gravado. Então, tem outras pessoas que vão assistir esses vídeos que não estão no nível em que vocês já estão, porque vocês acompanham, né, assim, ouvem os conhecimentos, aprendem sobre, né, gradualmente. Então, vocês já estão mais ou menos familiarizados com o processo de se interessar pelos conhecimentos, apesar de que isso daí pode ir mais adiante, gradualmente. Não é o suficiente. Talvez, em alguns casos de vocês, não seja ainda o suficiente, mas já está numa fase mais avançada. Só que tem pessoas que vão ouvir isso pela primeira vez e vão querer saber, mas como assim? O que é isso? Aí elas também vão ter a oportunidade delas de se aproximarem um pouco mais desses conhecimentos védicos. Tá? E na medida em que nós vamos aprendendo, uma coisa que vai entrar na sua pauta é a rinça. A rinça é violência. Violência é infração. E a infração, ela fica registrada no seu coeficiente. Quando o algoritmo vai fazer a avaliação final, ele não vai avaliar o quanto você rezou, com quanta força você rezou, com quanta emoção, quantas lágrimas durante as orações você despejou. O algoritmo vai analisar o quanto você foi pacífico na humanidade, o quanto você foi benéfico, o quanto você foi consciente de que você não deve ser agressivo em relação aos demais.
o quanto você promoveu o bem-estar, o quanto você promoveu o equilíbrio, o quanto você diminuiu a sua violência interna, a sua agressão ao mundo. É assim que o algoritmo vai te avaliar, não é por quantas orações ou pela beleza plástica das orações que você fez. Isso vai ser contado como decoração, como estética, mas não como base fundamental. Nós seremos avaliadas pelo nosso comportamento moral, não violento, pacífico, benéfico, próspero, auspicioso junto à humanidade. É por isso que nós seremos avaliados. Tá? As nossas orações são decorações para embelezar o nosso ser. Mas a avaliação vai ser feita com base nas nossas ações práticas. Tá? Andréia, você quer comentar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, Prabhu, desculpa. Eu fiquei pensando, se essa tecnologia funcionasse como com o objetivo que ela tem, você acha que o ciclo de samsara seria menor para as pessoas? Porque não teria que... Certamente, certamente, porque você não teria que, por exemplo, você não, o ser, ele não teria necessariamente que viver, né? Porque às vezes depende, por exemplo, vamos supor que um serial killer tenha matado 10 pessoas, né? Como é que as leis do karma compensam essas pessoas que, né, assim, passaram pelas mãos de uma pessoa violenta assim? Isso é outro assunto. Mas o ser em si, que é agressivo, que é violento, o que a máquina, o que o algoritmo precisa, não necessariamente é puni-lo de forma equivalente, mas apenas que ele supere a violência de forma real que ele tem no coração. Vamos supor que eu seja o governo. Alguém tenha, né, incendiado a fábrica de alguém e essa pessoa tenha prejudicado. Eu, como governo, e essa pessoa, como sendo meu cidadão, eu sou responsável por ela, pela educação dela, pelo cuidado dos cidadãos, então eu, como governo, indenizo. Por isso que existem esses sistemas de seguros, né? Seguros. Então a pessoa é indenizada, ok? Mas o que nós precisamos como sociedade é apenas que essa pessoa incendiária entenda que essa condição é ruim para ela e para as demais. A gente precisa que essa pessoa volte à sociedade de maneira produtiva, para produzir bem-estar e não violência e incêndio. Então, nós temos um sistema assim que provoca no ser os sentimentos de sofrimentos como resultado da ação dela, e ela sai dessa terapia consciente, então é muito mais produtivo para a sociedade manter essa pessoa numa condição virtual. Os sistemas virtuais são sempre muito mais inteligentes que os sistemas analógicos. Tá? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aí, né? Vamos voltar novamente a essa metáfora. Essa metáfora aqui, esse exemplo aqui surgiu agora, mas a gente já tem, porque está aparecendo no público agora, como eu disse para vocês, mas já tem informação de que esses modelos já são estudados há algum tempo. Quando você vai colocar se o seu filho, a sua filha quer ser piloto de avião, por exemplo, é muito mais inteligente ensinar por um sistema de simulação, em que ela vai aprender por um simulador e cometer todos os erros no simulador. Então, ela vai sofrer menos e o resultado vai ser o mesmo. Então, se você tem um sistema assim de simulação, ele é muito mais compassivo. Porque o que o sistema quer não é causar a mesma dor, necessariamente, mas provocar o mesmo efeito no ser para que ele compreenda que a ação dessa dor não é favorável. Então, é mais rápido o sistema de aprendizagem. Tá? Então, agora imagina e é tudo por sistemas virtuais. Agora, imagina que eu seja Deus, por exemplo, que vocês são minhas alminhas, e vocês precisam aprender certas funções que vocês ainda não estão resistindo. Então, na medida em que... Agora, esse sistema não garante necessariamente que uma única sessão vai ser o suficiente para tratar o paciente. Talvez o paciente tenha que voltar para a cápsula algumas vezes.
até assimilar o conteúdo. Tem pacientes que uma já é o suficiente. Tem outros que vai precisar de mais que uma terapia. Então, imagina que eu seja Deus. E eu preciso ensinar a vocês certos fatores que vocês estão resistentes. Eu não preciso enviar vocês diretamente ao mundo chamado material e jogar vocês lá para que vocês se virem. Eu posso usar um sistema de simulação para isso. É muito mais inteligente, mas mantenho as almas comigo, porque elas são minhas. Eu já sei que o resultado final é que elas vão se recuperar, porque todas evoluem. Crio um sistema de simulação, mantenho essas almas comigo e induzo elas por um processo de hipnose a sonharem. Vocês já repararam que a vida humana tem uma brevidade? É uma média de 70, 100 anos. Vocês já notaram isso? Já repararam? Tem pessoas que morrem, né, eventualmente, pessoas que saem de cena. Tem uma durabilidade, né? Não parece um sonho? Depois as pessoas renascem de novo em outras formas. Olha que curioso isso, né? Entende? E se isso for um sistema de simulação em que você está vivenciando esse roteiro com esse personagem, e enquanto você vivencia esse roteiro com esse personagem, você vai aprendendo o que é necessário aprender. O que você está aprendendo? O que você precisa aprender para não voltar novamente na cápsula? Quantas vezes vai ser necessário você voltar na cápsula para a terapia funcionar? Seria bom já finalizar essa operação? Esse é o propósito do conhecimento, ajudar você, nos ajudar a entender a como dar um basta nessa terapia de renascimentos. Não precisar retornar à cápsula. Vocês já repararam que o corpo é uma cápsula? Já notaram isso? Tá? E se a gente aplica princípios, é que vocês não estão familiarizados com esse tipo de informação por conta, né, assim, ainda da falta dos acessos a essas informações, né? Nós temos uma área da pesquisa, que é uma área um pouco mais avançada, chama-se tratado, ou tratado do teorema dos sonhos, tratado do teorema dos sonhos, que explica como é que funciona o mecanismo das cápsulas. É que esse vídeo apareceu agora de repente aí, então eu vou usar ele como referência. Mas todo o sistema de explicação do tratado tem a ver com explicar essa metáfora. Os corpos humanos, eles são baseados numa criptografia matemática. Basicamente, é simulação. A alma é induzida a pensar que é o corpo. Então, quando você olha no espelho, você acredita que é o corpo, que é o personagem que você está vivendo. Mas à medida em que você entende que isso tem uma função didática, terapêutica, você aprende o conteúdo terapêutico e pronto, elimina a necessidade de terapias ou de voltar a renascer como ser humano. Porque sempre que você entra na cápsula e renasce como ser humano, ai, 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 nem queira saber. É mais ou menos igual, do jeitinho que tá. Não muda muita coisa, não. Se você voltar lá no Império Romano, você vai ver que o problema era muito parecido com esses, só que tinha mais violência. Diminuiu as violências. Se você vai na Idade Média, por exemplo, você hoje não tem o risco de você ser, né, assim, condenado a uma fogueira numa praça pública. Já isso daí já não tem tanto. Então, né, melhora um pouquinho, sim. Pouca coisa, né? Muito, mas os problemas são mais ou menos iguais. Nem muda muito, não. Então, se você entrar na cápsula para voltar a ser como ser humano, vai encontrar mais ou menos os pacientes mais ou menos igual, uns que surta, né, é confuso, a ansiedade de você querer uma coisa permanente e ela se dissolve com 70, 100 anos, repete tudo de novo. É meio cansativo, hein? Mas tem gente que está predisposto. Eu, sinceramente falando, assim, a minha avaliação moral diária é de que não, tá bom, já entendi a terapia. A minha decisão é, chega de terapia, já entendi. O que tem que ser feito? Cultivar conhecimento, aprender as regras do jogo, ter bom comportamento, praticar a não violência e oferecer à humanidade os resultados piedosos do meu esforço de evolução para que ela fique melhor. Eu estou fazendo isso através da educação, particularmente.
A minha decisão é através da educação, do conhecimento, da cultura, de ensinar as outras pessoas a como ter esse procedimento. Então, estou cooperando dessa forma. E a minha intenção é única, não voltar na cápsula novamente. Eu entendi a terapia, então tá bom. Não precisa mais aplicar a cápsula. Vamos para a próxima fase. Então, a minha esperança é de ensinar alguns de vocês, ou todos vocês, se pudesse, a entender o modelo, como funciona. Para que vocês também tomem a decisão de não voltar à cápsula, que não é favorável. Para isso, eu preciso convencer vocês a querer aprender sistematicamente as informações. Isso dá um pouco de trabalho, porque requer estudos, de certa forma, né? Para poder entender. Tem que ouvir bastante, com frequência e tudo. Então, isso dá um pouquinho de trabalho, porque nós somos pessoas muito ocupadas, tem muitas coisas importantes para fazer. Esses assuntos são de religião, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, a gente reserva para a religião, assim, alguma coisinha assim. Mas o que a gente faz mesmo é coisas importantes na vida. E essa consideração de que tem muitas coisas importantes na vida e de que eu não tenho tempo ou não tenho predisposição para me dedicar a entender o assunto de maneira prática, é uma mensagem muito clara. Vou precisar de uma nova cápsula. E isso é um grande problema para você. E por que eu vou precisar de uma nova cápsula? Porque eu não tenho tempo suficiente nessa vida para dar atenção a esses assuntos. Então, vou precisar de uma nova cápsula, com um novo roteiro. É o que se chama de renascimento. Então, vamos tentar evitar isso daí, pessoal? Vamos? E quem sabe com isso também a gente não consiga ensinar outras pessoas a aprender a como evitar esse negócio de ficar, sabe, renascendo? Não seria vamos diminuir o karma coletivo, né, Andréia? Assim, sabe, se a gente aprende para nós e a gente consegue ensinar a outros também a interromper esse ciclo do samsara, é o equivalente de não precisar de mais cápsulas de terapia. Né? Quando você volta na cápsula e você renasce, tem um significado aí que você vai conviver com outros pacientes que podem estar no início do processo terapêutico deles. Às vezes eles vão precisar de 10 terapias, de 10 sessões de cápsula, e eles estão no início. E você vai conviver com um paciente que está no início da sessão. Então, eles não estão muito bem ainda, vamos dizer, domesticados ou pacificados. Eles podem ser violentos, repetir as violências. E aí você vai ter que conviver com eles, porque o campo terapêutico é coletivo. E a convivência com pacientes crônicos num nível primitivo gera desgastes emocionais para nós. Então, esse lugar não é um lugar para damas e cavalheiros, para pessoas evoluídas. Pessoas evoluídas devem decidir, finalmente, a se retirarem desse ambiente. E é essa a nossa, vamos dizer assim, né, a nossa esperança de que a informação seja assimilada. Ok? Você quer falar alguma coisa, Ellen? Vocês estão aqui na sala, assim, voluntários, vocês estão voluntariamente, tá? Eu já liberei a sala, né? Vocês estão aqui voluntariamente, então vocês estão ouvindo voluntariamente, tá bom. Eu estou falando voluntariamente porque é a minha posição na equipe é falar os conhecimentos. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, até porque está sendo registrado, então isso daqui vai para além do grupo que está aqui na sala, então vai ser útil para outras pessoas também. Mas né, aqueles que já que podem estar ouvindo é porque tem essa predisposição de aprender e também tem, né, conseguiram arranjar no improvável, na improvável probabilidade do tempo, conseguir encontrar nas frestas do tempo impossível, que nós não temos, algum tempo para ouvir e aprender. E essa é a ação que deve ser aplicada por aqueles que, de fato, né, estão aí determinados, né, a assim, interromper essa terapia de cápsulas ou de vidas, corpos humanos, roteiros humanos, vidas humanas. Ellen, você levantou a mão, você quer fazer algum comentário? Sim, Prabhu, com licença, vos agradeço, né, por essa aula magnífica. Sem dúvida nenhuma, eu compreendi na totalidade essa simulação do futuro. É muito similar com a simulação que nós temos hoje, só que um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que a proposta ali bem similar, né? De
nos fazermos presentes, né, dentro do que a gente precisa da escola. E a minha pergunta é a seguinte, Prabhu, qual é a maneira mais eficaz e eficiente para lidar com as pessoas para lidar com as situações que nos geram mais karma, mesmo que a gente tente sair dele? Qual a melhor maneira de lidar, além dessas que o senhor já mencionou, né, sobre sermos compassivos e gerar benevolência para a humanidade, como não nos deixar contaminar? Entendi. Pergunta, desculpe, Hare Krishna. Não, tudo bem. Olha, não é possível não interagir com os pacientes mais primitivos ou graves, por exemplo. É impossível. Uma vez que você, né, aceitou de volta a cápsula, você vai interagir com pacientes de diferentes níveis. Você vai encontrar também pacientes que são melhores que você. Né? A gente encontra pacientes que são melhores que nós, já estão mais, não sei assim, calibrados que nós, e também nós nos deparamos com pacientes que têm uma calibragem menor que a nossa. É assim que funciona. Então, a ideia é aprender daqueles que estão mais bem calibrados para lidar com aqueles que estão menos calibrados. Exatamente a sua pergunta. Né? Como lidar com aqueles que estão descalibrados? São os pacientes mais, né, assim, complicados, vamos dizer. Né? Normalmente é assim, vamos imagine a seguinte situação. Você tem um trabalho, imagine que você tem um trabalho e você ganha, sei lá, R$1.000, ou 1.000 euros, ou 1.000 dólares por mês. Só que a sua despesa é de 1.500. Então você tem duas alternativas. Você pode cortar R$500, ou 500 dólares, ou 500 euros de despesa, e aí você vai entrar no seu orçamento, ou você pode aumentar os seus ganhos de 1.000 para 2.000. Aí o seu gasto de 1.500 não vai ser um problema mais. Então você tem duas alternativas, ou aumentar as suas reservas ou cortar os seus gastos. Tá? Numa situação de emergência, você vai cortar os gastos, mas numa situação de inteligência, você vai encontrar uma forma de aumentar as suas reservas. Então tem esses dois caminhos. Ao lidar com os pacientes menos calibrados, certamente eles nos deixam impacientes. Né? Uma das características dos pacientes é nos tornar impacientes em relação à letargia deles, em relação ao orgulho deles, a arrogância deles, a pretensão, a chantagem, a assim, manipulação. E eles acham que nós não percebemos isso. Né? E eles se acham senhores da situação, como na verdade são apenas almas ignorantes. E às vezes nós perdemos a paciência com eles. E nesse ponto, nós também perdemos a nossa calibragem. Isso pode acontecer. Então, os sábios orientam o seguinte: você deve produzir mais piedades do que impiedades produzidas, porque no final, na hora que é feito o algoritmo, faz o coeficiente, ele vai contabilizar a quantidade de piedades que você realizou. Algumas impiedades, elas são necessariamente invioláveis, né? Então, tem certas impiedades cometidas que as piedades cometidas não serão usadas para neutralizar as impiedades. Você vai ter que assumir alguma responsabilidade sobre aquelas impiedades. Então, a ideia é produzir impiedades administráveis, por exemplo, infrações leves. Quando você tiver que fazer alguma infração por impaciência, diminuir o máximo possível o nível das infrações cometidas, o nível de violência cometido, para que seja facilmente administrável, não é? A calibragem final. Então, só que como é que você vai administrar isso? É um pouco complicado. Então, o ideal é estar sempre produzindo piedades continuamente, porque ao produzir piedades continuamente, o seu sistema de inteligência também aprende a ser mais proativo que reativo, ou seja, a evitar as impiedades antes que as impiedades aconteçam. A inteligência se desenvolve. Né? E isso é um processo de autoconhecimento, ou disciplina, autodisciplina, de autoeducação.
A produção de piedades contínuas. Ah, mas como é que a gente produz essas piedades? Olha, existem três tipos de piedades que podem ser produzidas e você pode se envolver continuamente nesses três tipos de piedades. Piedades biológicas, piedades mentais e piedades espirituais. As piedades biológicas têm a ver com você alimentar os pobres, dar comida a quem tem fome, vestir a quem tem frio, dar remédio a quem está doente. São piedades biológicas ou analógicas. Essa é o nível de piedade. A piedade mental é você perdoar pequenas infrações, para que você também seja perdoada pelas suas infrações, ter um pensamento benéfico, corrigir a mente para não ficar invejando as pessoas, não pensar coisas erradas, não desenvolver sentimentos negativos, purificar a mente, e desejar o bem aos demais, fazer orações para que as pessoas se melhorem entre si e tal. Essas são piedades mentais, tem a ver com o processo da consciência e no nível mental e da inteligência. São piedades mais sutis. Tá? E tem a piedade espiritual, que é aquela em que você pratica para libertar o ser completamente do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Como Jesus dizia, ele deu pão e peixe para as pessoas comerem, alimentou, piedades biológicas, curou as pessoas, piedade biológica. Né? Ele ensinava as pessoas a ter um comportamento correto, moral, piedade mental. E também ele ensinava as pessoas a como se apegarem à transcendência, piedade espiritual, porque elas se libertariam por completo dos renascimentos. Ele dizia: quem comer desse pão não terá mais fome. Quem beber dessa água não terá mais sede. Por quê? Porque ele dará o reino de Deus. Então todos os problemas estarão resolvidos. São três piedades: biológicas, mentais e espirituais. Tá? Ou se você não pode se ocupar em atividades piedosas biológicas com frequência, que purifica o ser, então, atividades mentais. Piedades mentais. Orando por aqueles que são decadentes, ofensivos, auxiliando, orientando para que eles tenham pensamentos melhores, superiores, educando-os de alguma forma do ponto de vista da psique. Aí você pode colocar os coaches, os mestres espirituais, os orientadores de modo geral, psicólogos, terapeutas. São pessoas que trabalham, ganham dinheiro para trabalhar, mas enquanto trabalham também realizam piedades mentais, porque ensinam os demais a como ter uma posição, um comportamento psicológico benéfico para eles e para os demais. Então é auspicioso. E tem a piedade espiritual. Essa piedade espiritual, quando você se ocupa em estudar os conhecimentos de maneira sistemática, de maneira séria, sacrificando o tempo importantíssimo que você tem para fazer outras coisas, tais como, por exemplo, caminhar na praça, ou então assistir um bom filme. Ou estou falando de você especificamente, estou falando de qualquer pessoa. Mas sacrificar esse tempo precioso que é utilizado com coisas extremamente importantes e colocar na pauta o conhecimento, o estudo do conhecimento que os sábios oferecem para o seu benefício, é piedade espiritual, porque se liberta completamente dos renascimentos. Então você está praticando piedade, porque assim como todas as pessoas no mundo merecem a sua compaixão, o seu amor, o seu respeito, você também merece, porque você é uma das pessoas do mundo. Você também merece compaixão, respeito e amor por si próprio. E como é que você demonstra isso? Educando-se, nutrindo-se com o conhecimento para você não renascer. Isso é compaixão de si próprio. Isso é compaixão de si mesma. As piedades biológicas não produzem a libertação do ser, só produzem anistia dos pecados cometidos, que são chamados as impiedades. As piedades mentais, psicológicas, não produzem a libertação do ser, produz uma habilidade em conviver com os outros seres com o menor impacto possível. Somente as piedades espirituais libertam o ser, porque requer conhecimento da transcendência. E para isso você tem que encontrar tempo, no tempo impossível que não existe, para fazê-lo. E na medida em que você o faz,
essa demonstração de respeito e gratidão pelos mestres que ensinam o caminho da saída se torna efetivo. Então, esses 3 tipos de piedades têm que ser praticados continuamente. Uma ou outra você tem que se envolver nelas. O nosso problema, um grande problema nosso, um dos grandes problemas nossos, é o vitimismo. E eu não estou falando de você, estou falando nosso, enquanto grupo. Você pode estar afetado, outra pessoa, tal, eu, enfim, é um grupo. O vitimismo impede que você pratique piedade biológica, impede que você pratique piedade psicológica e impede que você pratique piedade espiritual. É um tipo de uma doença muito destrutiva. Porque o vitimismo, ele não tem interesse no sofrimento dos demais, ele é egocêntrico. Então, ele não vai fazer piedade biológica, ele não vai se preocupar com os demais, ele vai... O vitimismo, ele também coloca o ser na posição da vítima contínua, então ele passa a ser agressivo com o restante da humanidade. Toda a humanidade é culpada e responsável pelo meu sofrimento. Então, ele terceiriza essas funções para os demais. Então, ele passa a agredir a humanidade. Então, ele cria uma paranoia de que o mundo inteiro está contra mim. Logo, eu sou inimigo do mundo todo. Então, ele cria inimizades. É a posição do vitimista. E o vitimista, normalmente, também vai ter esse ressentimento de Deus. Por quê que tem que ser assim? Onde está você, que fica aí parado e não faz nada para resolver os meus problemas? Então, o vitimista, ele vai criar inimizade com tudo e com todos. E isso é agressão, isso é violência. Por quê? Mentalmente ele vai cometer agressão, fisicamente, eventualmente, ele pode perder a paciência e cometer agressão. E com relação à evolução espiritual, vai considerar isso inferior, já que a prioridade é que o mundo se adapte a mim. Então, esse é o nosso problema. Nós temos que nos libertar, nós temos que nos livrar desse vício, dessa contaminação, que é o hábito de nós nos colocarmos na posição da vítima. Podemos até ser vítimas. Nós podemos até ser vítimas. Eu não estou dizendo que a pessoa pode não ser vítima. Eventualmente, existem vítimas de pessoas cruéis. É um fato. Mas, aquele que está numa posição da vítima e tem dignidade, essa pessoa vai procurar ter uma ação prática para sair dessa condição de vítima. Ela vai lutar contra isso. Né? E essa é a condição. Agora, a pessoa ou os seres humanos que estão viciados na condição da ignorância, elas precisam de um motivo. Elas buscam por um motivo para uma produção intelectual que justifique o ato de sofrer. Olha, vocês não notaram? Outro dia eu assisti um programa de comédia muito interessante que falava assim, o cara era músico. Aí ele era músico de música sertaneja atual, né, que chama de sertanejo universitário, que fala muito das questões do amor, do sofrimento do amor, aquela coisa toda. Aí ele tinha uma noiva que era super legal com ele, super gentil, fiel, a mulher... Aí ele chegou nela e falou, poxa, eu quero me separar de você. Aí ela falou, mas qual é o problema? Qual é a justificativa para isso? Ah, não, você não me trai, você não me faz sofrer, você não me decepciona, você é uma pessoa legal comigo. Mas isso é um problema? É um grande problema. Por quê? Porque se eu não sofrer, como é que eu vou escrever músicas? Eu preciso sofrer, eu tenho que ter alguém que me faça sofrer, porque senão eu não consigo ter inspiração para escrever música. Então eu tenho que me separar de você. E o pior é que é assim mesmo. Outro dia um rapaz, ele falou assim, tem um rapaz, um artista brasileiro, né, não sei se eu posso falar o nome dele em público aqui, começa com B, termina com O, ele é um músico. Aí, assim, é uma coisa bela, podia ser um momento belo, né, para não ser diretamente, assim, indiscreto, não sei, talvez aí, quem sabe, aí ter um problema aí, mas assim, o que acontece? Teve uma reportagem, um cara perguntou assim, o que você gostaria? Aí ele falou assim, eu gostaria que o cantor tal fosse preso de novo. O repórter, mas que é isso? Que absurdo. Mas por que você quer isso? É porque quando ele está sofrendo, ele escreve músicas bonitas. Entendeu? Então, quer dizer, esse problema nosso de estar sofrendo para dar sentido à nossa existência é um vício das almas acostumadas à cela do cativeiro, dos renascimentos, das dores, dos sofrimentos. É um vício. Nós temos esse problema
de estarmos ligadas a esse procedimento, de precisar sofrer para encontrar justificativa e sentido de viver. Então, aqui no discurso, na nossa boca, daqui para fora, a gente fala, eu queria parar de sofrer e tal, mas lá dentro, no inconsciente, a ânsia, a mensagem é: onde estão os sofrimentos que me motivam ou que me inspiram? O algoritmo, ele vai interpretar essa informação. Então, o discurso é, mas a vida está ruim. Mas a prática é, eu anseio por sofrer. Como, por exemplo, aquelas pessoas que andam com uma garrafa de cachaça ou de uísque, sei lá o que, embaixo do braço, né? Então, ele tá lá, o cara tá bêbado lá com a garrafa aqui. Aí ele fala, essa mardita que me atrapalha. E aí, pá, toma mais um. Quer dizer, é assim a nossa vida. Essa mardita que me atrapalha. Então, daqui para fora é uma coisa, mas lá é, pá, manda mais uma. Esse é uma pessoa que é um alcoólatra, um viciado. Nós somos assim com relação aos sofrimentos da vida. Mas e tal, eu tô sofrendo, e tal, essa humanidade, não sei o quê, pá, manda mais uma humanidade aí, que eu quero mais uma cápsula. E aí, como é que fica? Você tá entendendo? Então, quer dizer, tem que parar com isso. Nós temos que nos tratar desse vício. Nós temos que nos curar disso daí. Nós temos que nos manter sóbrios. E para isso é necessário ouvir, conhecer. O sadhana em si, ele te dá condições de aprender, ele te calibra, ele te torna uma pessoa mais estável. Mas não para aí, você tem que aprender a função disso tudo, para sair dessa condição, senão você volta. Entendi. Né? Isso é para nós, né? Não é para você, não. Isso é uma informação genérica para todos nós. Ok? E é o que a gente está tentando fazer aqui no sadhana. É justamente o que nós fazemos. Nós acordamos cedo, com o nascer do sol, que é uma criação do próprio Senhor Supremo, o processo biológico, nos posicionamos, fazemos um alinhamento dos chakras, calibramos o nosso sistema neurológico e nos atualizamos. Nós nos tornamos, vamos dizer, funcionais. A gente se atualiza. Entretanto, pagar só, você, por exemplo, imagina que você trabalha e tal, no final do mês dá o que você ganha, dá certinho para pagar as contas e você fica, ufa, não estou sem dívidas. Já é uma coisa boa, não é? Realmente é uma coisa boa. Você ter o suficiente para pagar as suas contas no final do mês, não ter pessoas cobrando você, ameaçando você por cobrança, você pagou todo mundo, ufa. Ai, que alívio. É muito bom essa sensação. Agora, isso não é o suficiente para te dar felicidade, porque você não pode fazer uma viagem, você não pode, sabe, fazer a reforma na sua casa. Então, não produz excedente de felicidade. Então, você fazer o sadhana, ter uma religião, praticar uma religião, só te dá uma sensação de bem-estar, de alívio. Entretanto, o que você vai precisar é de conhecimento, cultivar conhecimento, se interessar por eles, querer aprender os conhecimentos. Porque são esses conhecimentos que vão te dar autonomia e independência para você metabolizar os problemas da questão da existência e melhorar, refinar, fortalecer, tornar robusta a sua inteligência para que finalmente você decida, nossa, quer saber de uma coisa? Faz todo sentido isso, sabe? Não está valendo a pena voltar a renascer como ser humano, não. Eu concordo. Mas não daqui para fora. Porque isso daí a gente fala. Se você perguntar para qualquer pessoa, e aí, como é que está a vida humana? Nossa, se eu pudesse, eu saía fora. Pô, o pessoal fala isso daí. Não é uma coisa muito assim espetacular falar isso. Daqui para fora, tem muita gente que fala. Agora a coisa tem que ser orgânica, tem que ser realística. Não pode ser poética, metafórica, sabe? Assim, abstrata demais. A gente não pode ser muito espirituais demais. Nós temos que ser práticos. Esse negócio de ser muito assim abstrato é complicado também. Tá bom? Bom, mas então é isso, tá, pessoal? Eu acho que esse bate-papo nosso aqui, né, rendeu alguma coisa. E quem sabe, né, isso daí também não desperte outras pessoas que eventualmente vão ouvir, né, essa informação aí, tá? Muito bem, namastê, então. Agora seguimos finalmente, né? Hare Krishna, bom dia para todos, tchau, tchau.
e até logo mais.